crianças do Chácara Kids! Tudo bem com vocês? Quanto tempo! A tia já estava com saudade de vocês. E nós já estamos no finalzinho do mês de novembro. E hoje a gente vai ouvir mais uma história. Uma história que fala sobre determinação. O que é determinação mesmo? É decidir que vale a pena terminar aquilo que você começou. Mas antes da gente ouvir a história, vamos falar o nosso versículo desse mês? O versículo que nós estamos aprendendo? Aonde que está esse versículo mesmo? Em Gálatas. Olha lá, quem tem a Bíblia, pega a Bíblia e abra em Gálatas 6, versículo 9. Vamos ler juntos? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Isso mesmo. Aqui, nesse versículo, está falando que a gente tem que fazer o bem o tempo todo. Não importa o que aconteça. É isso que a gente está aprendendo nesse mês, né? E nesse mês, nós vamos ouvir uma história sobre dois discípulos. Isso, discípulos de Jesus, que obedeciam e eles faziam o bem o tempo todo e não se importavam com nada. O nome da história de hoje é Vencer Distâncias. Então vamos começar com a história? Essa história aconteceu em Atos dos Apóstolos. Existia um homem que ele tinha uma dificuldade, ele tinha um problema sério de saúde e ele não conseguia andar. Só que ele tinha alguns amigos e esses amigos o ajudavam sempre. Todos os dias, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado e de domingo, esses amigos carregavam esse senhor e colocavam, sabe aonde? Na frente da porta do templo, da igreja. E nesse dia não foi diferente. Os amigos levaram ele até lá. E quando chegaram, colocaram o lençol no chão e colocaram o senhorzinho sentado. Só que nesse dia aconteceu uma coisa diferente. Olha aqui a figura. Nessa figura, vocês estão vendo? Tem dois homens chegando. Esses dois homens são os discípulos que a tia falou lá no comecinho, os discípulos de Jesus. O Pedro e o João. E eles foram caminhando, eles estavam indo para a igreja. Quando eles passaram do lado desse senhor que vocês estão vendo na figura, o senhor virou para eles e falou assim, com a cabeça baixa: por favor, vocês têm um dinheirinho, uma esmolinha para mim? Eu estou com muita fome. Mas o Pedro e o João não tinham dinheiro. Mas eles tinham algo melhor. Sabe o que eles tinham? Eles tinham Jesus. Jesus no coração deles. E eles serviam a esse Jesus. Então, eles pegaram e falaram assim para o homem. O Pedro falou: escuta aqui, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Aí ele deu a mão para o homem, segurou e falou assim: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande! Na hora que ele falou isso, ele deu um puxão no homem. O homem se levantou. Olha aqui na figura, gente. O homem se levantou e começou a pular de alegria. Eu estou andando! Eu estou pulando! Nossa, eu fui curado! Que legal! E nessa hora, a
a multidão, lembra o que é a multidão que a tia explicou para vocês? É quando tem muita gente, muita gente que a gente nem consegue contar. A multidão olhou aquilo, olha aquele homem que ficava sentado, ele está andando. Gente, aconteceu um milagre e nem foi Jesus, porque Jesus nem está aqui. Quem será que curou? Nessa mesma hora, eles cercaram Pedro e cercaram João e começaram a fazer um monte de pergunta. Olha lá na figura. Olha lá a multidão cercando o Pedro e o João. Aí nessa hora o Pedro se levantou e ele pegou e começou a falar sobre as coisas de Deus. Vamos ler na Bíblia para ver exatamente o que Pedro falou? Isso está em Atos 3, versículo 12 até o 19. A tia vai ler junto com vocês. Vamos lá, eu espero vocês pegarem a Bíblia. Atos 3, a partir do versículo 12 até o 19. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito por este homem, feito ele andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Embora Pilatos tivesse decidido soltá-lo, vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome que curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependem-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Sabe o que Pedro falou aqui? Que aquelas pessoas, aquela multidão, as pessoas que pediram para crucificar Jesus, mesmo ele sendo bom, mesmo ele sendo filho de Deus, que eles erraram. E que foi a fé daquele senhorzinho que estava sentado ali, que foi aquela fé que Jesus honrou e que por isso ele estava de pé. E ele chegou e falou assim: agora vocês têm que se arrepender e pedir perdão. E aí, todos os seus pecados, a mentira, as coisas feias que vocês falam, a desobediência, tudo que vocês fazem vai ser perdoado. Mas adivinha, gente, o que aconteceu? Perto daquela multidão tinham os líderes religiosos, os líderes, aqueles que mandaram prender Jesus e crucificar Jesus e que soltaram o assassino. Esses líderes não gostaram do que Pedro falou. Aí, sabe o que ele fez? Eles fizeram? Olha aqui na figura. Eles pegaram e falaram: vamos prender o Pedro e João. Eles levaram Pedro e João para a cadeia. Só porque eles honraram o nome de Jesus. E eles foram presos.
Mas eles não estavam felizes com isso. Não adiantava só o Pedro e o João ficar presos. Eles queriam ter uma conversa com Pedro e com João. Então aí eles chegaram e falaram assim: manda chamar Pedro e João aqui pra gente conversar. Olha aqui na figura, gente. Nessa figura tá mostrando. Olha lá os líderes em volta do Pedro e do João. Vocês estão vendo? Até o Pedro e o João estão com as mãos ali presas. Aí eles chegaram e falaram assim: olha, vocês não podem falar no nome de Deus. Vocês não podem falar no nome de Jesus. Porque isso vai suscitar a multidão e eles vão ficar nervosos e vai causar um monte de coisa. E o Pedro e o João só ficaram ouvindo. Aí na hora que eles terminaram de falar, o Pedro, que era mais agitado e mais assim, pediu a palavra. E aí ele começou a falar com esses líderes. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 4, versículo 10 e 12 e vamos ver o que o Pedro falou para eles. Vamos lá. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Falaram para os líderes que sem Jesus não tem salvação. Gente, os líderes não podiam fazer nada. E eles falaram assim: mas vocês não podem ficar falando no nome desse Deus, no nome desse Jesus. Aí Pedro falou assim, em Atos 4, 19 e 20. Olha lá, de novo, olha o que o Pedro falou. O João também respondeu, mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Na hora que eles falaram isso, acabou, gente, porque todo mundo viu aquele senhorzinho que estava lá sentado todo dia pedindo esmola, que não conseguia andar. Ele estava pulando de alegria. Como que podiam negar isso? Por causa disso, sabe o que aconteceu? Olha na figura, gente. O Pedro e o João ficaram livres. Agora eles tiveram que sair da cadeia. Eles saíram e os líderes não tiveram o que fazer. Sabe por quê? Porque o milagre aconteceu. Todos viram. E o que o Pedro e João fez e falou era a verdade. Gente, eles iam continuar cumprindo a missão deles. Não se importando se eles iam ser presos, o que fosse acontecer. Porque Jesus está vivo. E nós, com isso, aprendemos que a gente tem que seguir em frente, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Vamos repetir? Siga em frente, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Vamos orar? Senhor, obrigado por sempre cuidar de nós. Obrigado porque mesmo nas dificuldades, o Senhor está com a gente. Por favor, me ajude a seguir em frente, mesmo quando as coisas estiverem difíceis, a confiar em Ti e sempre lembrar que o Senhor é o meu Salvador e Senhor da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças!
Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana.